No vosso meio. É uma bênção também rever amigos e mais que amigos, irmãos, que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez no ano passado, ali na última semana familiar no acampamento do Palhau. Que bom estarmos juntos, que bom estarmos em comunhão. Para mim e para a minha família, espero ao final do culto ter a oportunidade de poder cumprimentar todos vocês. Vamos ao mais importante. Vejo que tem ali um relógio olhando para mim, ou eu é que estou a olhar para o relógio. E vamos então abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Para aqueles que estão a tomar notas, o título do sermão é A Verdade é Transformadora. A verdade é transformadora. E obviamente estamos a falar da verdade de Deus. Ela é transformadora. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma exposição da palavra apenas na introdução da carta de Paulo a Tito. Ou seja, apenas os primeiros 4 versículos desta carta. Vocês sabem, amados irmãos, eu estou seguro, que esta é uma das designadas cartas pastorais. Temos 3 cartas ditas pastorais. Tito, uma delas, e 1ª e 2ª a Timóteo. Ambas são assim conhecidas e reconhecidas porque têm requisitos específicos para o ministério pastoral. E daí serem conhecidas por epístolas pastorais. E por isso, erroneamente, muitos pensam que estas cartas são só para anciãos, só para pastores. Mas, na verdade, esta é a palavra de Deus e é para todos. E estas cartas são para todos. A carta de Paulo a Tito é para todos os crentes de todas as épocas, individualmente, e também para a comunidade da fé, a igreja. Esta carta é uma fascinante carta que eu encorajo os irmãos a lerem novamente, a relerem, seguramente já leram, mas a relerem ao longo desta semana, porque é uma carta bem específica e prática para a vida cristã. Tanto a vida cristã individual, como a vida cristã no lar, na igreja e até na sociedade. Como devemos viver como verdadeiros cristãos. Paulo é bastante prático nesta carta. As 3 cartas, elas têm uma característica em comum. 1ª e 2ª a Timóteo e a carta de Tito. Elas são para indivíduos, não é? Por isso tem um nome, Timóteo, Tito. Mas pelo conteúdo das cartas, nós conseguimos facilmente concluir que elas são para um público mais abrangente. Eram para serem cartas circulares entre as igrejas, com ensino, doutrina e instruções específicas para o funcionamento da igreja. Especificamente, estas cartas até dão destaque à escolha de presbíteros, à escolha de anciãos. Que pastores uma igreja deve conhecer? E esta carta aqui de Tito, das 3, na minha opinião, é aquela que transpira uma maior evidência, ligação, entre a ortodoxia, o que nós conhecemos e devemos conhecer, e a praxis, a prática, aquilo que nós devemos praticar. Essa ligação entre doutrina e prática, verdade e vida, ela salta à vista em toda a carta. Isto é muito importante, amados irmãos, porque a minha oração por nós, antes de chegar a este lugar, é que a verdade seja efetivamente transformadora. Não apenas que seja um momento de conhecimento, mas um momento que possa produzir a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós. Um breve contexto, e por favor, como
Estamos na introdução desta carta, é necessário passarmos por este breve contexto para entendermos um pouco melhor também o conteúdo da mesma. O autor, vocês sabem, ele é claramente identificado logo no primeiro versículo como Paulo, e o autor dispensa apresentações. O destinatário também é claramente identificado nesta carta, é Tito. Mas nós sabemos que não é apenas Tito, por extensão, especificamente, os leitores originais desta carta eram todas as igrejas naquela grande ilha ao sul da costa da Grécia, Creta. Esta carta data aproximadamente da sua escrita, que foi no primeiro século, entre o ano 62 a 64 depois de Cristo. Muito provavelmente esta carta foi escrita durante a 4ª viagem missionária de Paulo. Agora vocês vão dizer, nós só conhecemos 3, e realmente é, só conhecemos 3. Não temos informações no livro de Atos ao respeito desta 4ª viagem missionária de Paulo. Aliás, o livro de Atos termina com Paulo na prisão. Mas nós sabemos que ele depois foi liberto e possivelmente então, depois de ser liberto, ele faz a sua 4ª viagem missionária, onde ele vai até Creta com Tito. Ele fica ali um tempo, deixa Creta para seguir o seu ministério missionário, de fazer conhecido Cristo por meio da pregação do Evangelho. Mas como era tudo ainda muito recente, novo ali, as igrejas em Creta, ele deixa Tito em Creta e segue viagem. E é por isso que ele tem e sente a necessidade e a responsabilidade de escrever esta carta para Tito, para dar orientações específicas, e não apenas orientações específicas, para esta carta servir como respaldo da autoridade pastoral de Tito sobre aquelas igrejas. Uma autoridade apostólica de Paulo que é delegada em Tito. Interessante como surgiram estas igrejas em Creta. Boa parte da população nesta ilha, em Creta, era também judia. E por isso é bem provável que a rede de igrejas que já havia ali em Creta, quando Paulo escreve esta carta, ela tenha começado com cristãos judeus que se converteram no dia de Pentecostes. Nós temos esse relato e a menção a cretenses em Atos capítulo 2, versículo 11. Eles se converteram no dia de Pentecostes, foram judeus, foram para a festa de Pentecostes, ouviram a pregação de Pedro, se converteram e voltaram para Creta, para as suas casas, de onde eram habitantes. E aí começaram estas novas igrejas. A igreja de Creta, as igrejas, por serem neófitas, novos convertidos, estava a passar por sérios problemas. Muito por causa da sua influência exterior, o seu entorno. O mundo, o mundanismo estava a entrar na igreja. Mas também, e aquilo que é o mais ameaçador para uma igreja, são as ameaças de dentro, não as ameaças de fora. Havia falsos mestres, falsos pastores dentro da igreja, com falso ensino, que estava a prejudicar grandemente e gravemente a saúde destas igrejas. E por isso, as igrejas necessitavam ser colocadas em ordem. E Paulo escreve esta carta com este propósito. O ministério de Tito não era um ministério fácil. Reparem qual era a reputação dos habitantes daquela ilha. Versículo 12 ainda do primeiro capítulo. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. E nós podemos pensar, mas isto foi um profeta deles, então está a exagerar. Paulo no versículo 13 diz: esse testemunho é verdadeiro. Que currículo, não é? Alguém descreveu os habitantes da ilha de Creta no primeiro século da seguinte maneira: marinheiros excelentes, comerciantes astutos, guerreiros ferozes e piratas implacáveis. O povo de Creta era conhecido por ser rude, violento, mentiroso, traidor, ganancioso. Era uma ilha conhecida por soldados mercenários, corruptos sexualmente e indisciplinados, preguiçosos. Grande currículo. Era no meio destes habitantes e deste povo
que a igreja se encontrava. Era debaixo desta influência de fora do seu entorno que a igreja sofria também. E do qual Tito tinha que ministrar, numas condições extremamente difíceis. Aliás, uma das palavras para mentiroso no grego era cretiço, ser mentiroso, cretiço, que vem de cretense, ser um cretense. Esta era a grande reputação do povo desta grande ilha na costa da Grécia. Relembrando então e fazendo agora a leitura da palavra de Deus, pensem comigo e estejam atentos à leitura. A ênfase de toda esta carta, a introdução, vai nos dizer do que é que se trata toda esta carta. A ênfase está na verdade, na doutrina de Deus. E, por extensão, nos frutos desta verdade numa igreja, individualmente e de maneira comunitária. Uma conduta exemplar na igreja, na família e na sociedade. Amados irmãos, a vida cristã é conhecimento, mas também é coração. A vida cristã é doutrina, mas também é dever. A vida cristã é teoria, mas tem que ser necessariamente prática também. Vamos ler a palavra de Deus. Por favor, amados irmãos, aqueles que podem, os que não podem, não se sintam constrangidos. Mas vamos ler a palavra de Deus em pé. Tito 1, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão século XXI, está bem? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, mostra a glória de Cristo por meio da Tua palavra. Que sejamos transformados por ela, mais conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz verdadeira transformação esta manhã, Pai. Beneficia o Teu povo, Pai. Traz transformação, quer seja também para salvação, como para santificação das nossas vidas, da Tua Igreja. Pedimos isso pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Vamos então mergulhar no texto. Primeiramente, a apresentação, a introdução de Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O remetente então da carta é claramente identificado como sendo o apóstolo Paulo. Esta é toda uma saudação introdutória das mais longas e das mais ricas de Paulo em todas as suas cartas. A única exceção seria a carta de Romanos. Mais longa, ainda mais profunda, rica a introdução da carta de Romanos. Porquê é que Paulo, se está a escrever a Tito, tem a necessidade de fazer uma apresentação tão completa sobre o seu ministério apostólico? Então, com isto, chegamos facilmente à conclusão que esta carta não era apenas para Tito. É para dar credenciais a Tito para desempenhar o seu ministério e também para poder desempenhar o seu ministério nas mais diversas igrejas com a autoridade delegada do apóstolo Paulo. Reparemos que é muito interessante como é que Paulo se via a ele mesmo. Primeiramente, antes de mencionar apóstolo, ele menciona que é servo. Nós suavizamos na tradução para o português, colocamos servo. Literalmente é escravo. Escravo. Paulo tinha o entendimento correto de qual era a sua identidade. Que ele pertencia a Deus, não pertencia a si mesmo. Que ele foi comprado por um alto preço pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como fizemos memória juntos esta manhã, por meio da celebração da ceia do Senhor. Nós não fomos comprados para nós mesmos, nós fomos comprados para Jesus Cristo. Esta é a identidade de todo o verdadeiro cristão.
E o mesmo, ter bem presente que esta é a nossa identidade, que vivemos debaixo do senhorio de Cristo, para o senhorio de Cristo, nos faz considerar que a vida cristã, ela tem deveres. E, na verdade, nos faz considerar mais sobre os nossos deveres do que sobre os nossos direitos. Por falar em nossos direitos. Hoje em dia falamos muito nos nossos direitos. Mas, amados irmãos, pensemos juntos. Quais são verdadeiramente os direitos que nós temos como cristãos? Como homens, como mulheres, os únicos direitos que temos é morte, inferno, condenação. É isso que merecemos. Pelos nossos méritos, pelos nossos direitos, é isso que nós merecemos. Morte, inferno, condenação. Tudo o demais é graça. A salvação e todas as demais coisas, além da morte, do inferno e da condenação, que sabemos que isto não será uma realidade para nós, teremos vida eterna, iremos ressuscitar, somos salvos e iremos viver eternamente para com o Senhor. E tudo aquilo que estamos a desfrutar, o facto de eu estar diante de vocês a respirar esta manhã, abrir os olhos e pensar: a tua misericórdia se renovou para mim, me deste mais um dia, mais uma oportunidade. O meu pai, com a idade semelhante à minha, numa noite, morreu com um ataque fulminante ao coração. 39 anos. É graça. É uma nova oportunidade que o Senhor me dá no dia de hoje para o servir, para o agradar, para o conhecer mais e melhor e para o fazer conhecido. É graça do Senhor todas as coisas. Por isso vivamos com esta mesma perspectiva e identidade que Paulo tinha. Ele é o Senhor da nossa vida. Vivemos para Ele. Ele governa a nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. De maneira simples, que a cada dia o teu propósito de vida, o meu propósito de vida, seja fazer o melhor para agradar o nosso Deus. O melhor que sabemos e o melhor que podemos. Isso é excelência. Não é fazer tudo bem. Ninguém faz tudo bem. Não existe sermão perfeito. Mas é fazer o melhor que nós podemos e sabemos. Entregar essa excelência ao Senhor. Somos servos. Apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Pode ser traduzida desta maneira, enviado. E por isso é que há muita confusão neste termo apóstolo. Porque este é um termo usado no Novo Testamento, esta palavra, em dois sentidos. Primeiramente, para mencionar alguém que foi enviado numa missão. E por isso, com este termo enviado, tu tens menção a Barnabé, Silas, Timóteo, Epáfras, Tito, e já me estou a esquecer de alguém. Enviados. E alguns, então, usando este sentido, diz que ainda pode haver apóstolos hoje em dia. Mas no Novo Testamento, esta palavra, este termo, era usada em relação a um ofício também específico e especial de apóstolo. E isso é somente para 12 mais um. Esse mais um é o apóstolo Paulo. E Paulo, na verdade, pode usar para ele o termo apóstolo não apenas como alguém enviado numa missão, mas também, verdadeiramente, considerado como este ofício específico e especial. E ele está aqui a referir-se mais à sua autoridade apostólica, que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos em Atos 2 que a Igreja teve e tem como fundamento a doutrina, o ensino dos apóstolos. Porque eles receberam esse ensino, essa revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Era um grupo restrito, que cumpriam credenciais específicas. Porquê é que devemos considerar Paulo, além dos 12, Paulo como o último apóstolo? O 13º apóstolo. Porquê? Que credenciais ele cumpria? Primeiro, porque viu o Cristo ressurreto. Segundo, porque foi comissionado diretamente por Jesus Cristo. Terceiro, porque recebeu poder para realizar sinais e prodígios. Eu quero ver estes que se denominam apóstolos hoje em dia. Onde é que eles estavam na pandemia? Porquê é que não foram para as portas dos hospitais? Curar os enfermos, ressuscitar mortos,
Porque essas eram as verdadeiras credenciais de um verdadeiro apóstolo, com este ofício específico e especial. Ele também deve ser considerado apóstolo, porque ele foi inspirado por Deus para escrever a Escritura e lançar assim o fundamento da igreja. Quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Estou-me a lembrar de uma situação que uma vez preguei numa igreja, em Inglaterra, uma igreja anglicana. Me deram a oportunidade para pregar o Evangelho, então eu vou e prego em qualquer lugar. E nessa igreja anglicana, uma membro dessa igreja, já de idade avançada, era a membro mais antiga, veio ter comigo ao final do culto. E diz: eu não gostei da sua pregação. E eu, ok, não há problema, não todos vão gostar. É que eu não... porque eu preguei num texto de Paulo. E ela disse: eu não gosto do apóstolo Paulo, eu acho ele demasiado duro. Eu disse: tem um problema, porque quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E esse problema é com Deus. É com Deus. Com isto eu estou a investir um pouco de tempo sobre o que é um verdadeiro apóstolo. Talvez vocês aqui nesta zona não sofram com isso, mas lá nós temos vários próximos da zona de Lisboa que se autodenominam apóstolos. Rejeitem por isso esses tais homens que se autodenominam apóstolos, ou até profetas que recebem uma nova revelação de Deus. Deus efetivamente já falou por profetas e apóstolos, mas no passado. E por isso é que temos a Bíblia. O cânon já está completo. Não necessitamos hoje em dia mais de apóstolos, mais de profetas, no sentido de receber revelação de Deus. Se querem considerar o ministério da pregação, transmitir a palavra de Deus, o ministério profético, é uma coisa. Mas não profetas que recebem novas revelações de Deus. O que Deus falou é o que está na Bíblia. É o que está nos 66 livros da Bíblia. Fora da Bíblia, Deus não falou. Deus não falou. Reparemos ainda num pequeno, mas muito significativo detalhe. Reparem como Paulo menciona servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo coloca Deus e Jesus Cristo em pé de igualdade. Paulo tem esse cuidado para dar provas da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é inferior a Deus Pai. Como até há muitos nas igrejas evangélicas que pensam tal, que Ele é inferior a Deus Pai. Não, Ele é o próprio Deus. Lemos hoje: eu sou. E há muitas religiões que o apresentam como inferior a Deus Pai. E por isso as devemos ter como falsas religiões, porque não estão na verdade, porque negam ou diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Exemplos: para os muçulmanos, Jesus Cristo é somente um profeta. Para os mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Jesus Cristo é apenas uma criação de Deus, gerado pelo Pai espiritual e pela Mãe espiritual. Falsas religiões. Para os testemunhas de Jeová, é a primeira criação de Deus e, como tal, não é o único e verdadeiro Deus. Para os católicos, Maria é colocada num lugar que pertence unicamente a Jesus Cristo. Para os espíritas, Jesus Cristo é um espírito muito evoluído. Então reparem todas as falsas religiões que devemos descartar. Jesus é o próprio Deus e é o nosso Deus. Aquele que confessa a Jesus Cristo como verdadeiro Deus, essa é a verdadeira religião. Ainda temos no versículo 1 o propósito do ministério de Paulo. E é a primeira coisa que nós vamos ver. O propósito do ministério do apóstolo Paulo. Ele menciona logo aqui ao início: para propósito. Conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Então o apóstolo Paulo diz que o propósito do seu ministério era em favor dos eleitos de Deus, para a salvação dos eleitos
e para a santificação dos eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos, de uma maneira simples, são aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para a salvação. Os que já são salvos, aqueles que compõem a igreja, ou aqueles que virão a ser salvos, aqueles que já manifestaram fé, são os eleitos. Aqueles que já compõem o corpo de Cristo, a igreja, são os eleitos. Paulo diz que o seu propósito principal no seu ministério era em favor dos eleitos de Deus. Reparem o que Paulo diz aqui, muito interessante, para conduzir os eleitos de Deus à fé. O agente da eleição não é o homem. É os eleitos de quem? De Deus. O agente da eleição é Deus. São os eleitos de Deus. Ou por outras palavras, eu vou ler para os irmãos, João 15, 16. Diz assim, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, para os seus discípulos, para nós, por extensão. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. O agente da eleição é Deus. Nós somos os eleitos de Deus. Não são os homens. Não são os homens que escolhem a Deus. É Deus quem escolhe os homens para a salvação. É claro, aqui eu deixo diante de todos vocês que todo homem tem que responder à chamada de Deus, à pregação do Evangelho. Tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas isso só acontece, essa resposta, porque primeiramente Deus o escolheu e pelo seu Santo Espírito o capacita para responder com fé. Isto é aquilo que nós entendemos como eleição, ou eleição incondicional, sem condição, porque é unicamente pela vontade soberana e amorosa do nosso Deus. Ela não está baseada em nenhuma condição ou mérito antecipado nosso, mas na livre e soberana decisão de Deus. Talvez tu te estejas a perguntar, mas isso não faz Deus injusto por escolher uns e outros não? Bem, esta pergunta tem cerca de 2000 anos. E já temos a resposta na Bíblia. Em Romanos 9. Vamos lá, Romanos 9. Romanos 9, versículo 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 9, 14 a 16. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, diz Paulo. De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. É Deus injusto? De modo nenhum, diz Paulo. Porque Deus não deve a salvação a ninguém. Nós às vezes tratamos a salvação como que Deus tem uma dívida para connosco, para com o homem. Salvação, como eu ouvi certa vez um amigo meu a pregar, salvação não é dívida, é dádiva. Eu volto a repetir. Salvação não é dívida, é dádiva. Por isso é que Ele não é injusto. Porque Ele não deve a salvação a ninguém. O justo era Deus lançar todos os homens, toda a humanidade no inferno. Isso é que era justo. E Ele fará essa justiça para muitos. Mas para muitos outros, nós que estamos em Jesus Cristo, Ele usará e usa de graça e misericórdia, por causa do seu grande amor, e não tinha porquê de o fazer. Não tinha. E o ministério de Paulo era em favor dos eleitos, era em favor da salvação dos eleitos de Deus, por meio da pregação. Porque é por meio da pregação que a fé se origina no coração dos eleitos.
A fé verdadeira, a fé salvífica. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E esse era o propósito principal do ministério de Paulo: anunciar a palavra de Cristo. Ou como Paulo apresenta aqui, anunciar a verdade. Que Paulo tem a certeza que a verdade de Deus irá gerar a fé nos eleitos. Paulo tem a certeza disso. A eleição não anula a pregação, o evangelismo. Antes, pelo contrário. Tal como acontecia com o apóstolo Paulo, nesta sua certeza que Deus tem os seus eleitos, por isso é que ele pregava. E deu a sua vida por pregar o evangelho. Porque a eleição não anula a pregação, a evangelização. Antes, encoraja a mesma. Com a certeza que Deus ainda tem muito povo para salvar. Muito povo nesta aldeia, muito povo nos arredores, neste país, para trazer para dentro do seu rebanho, que mais tarde ou mais cedo ouvirão a sua voz e o seguirão. E que privilégio é que nós podemos ser instrumentos para a redenção de muitos. Grande privilégio. Mas Paulo diz que o seu ministério não era apenas em favor da salvação dos eleitos. Paulo diz também aqui que era em favor da santificação dos eleitos. Reparem, ele menciona para conduzir os eleitos de Deus à fé e para conduzir os eleitos ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. O sentido aqui é que o conhecimento da verdade gera piedade. Piedade é um termo para temor, reverência a Deus, santidade. A ignorância da verdade de Deus realmente irá garantir a impiedade. Ignorância, desconhecer a verdade. É a verdade que irá produzir verdadeira transformação, santificação. Por isso a importância do ministério da palavra. É a única que tem o poder de transformar e irá transformar. Aqueles que são de Deus, os eleitos de Deus, a verdade irá transformá-los, renová-los, conformá-los, santificá-los, gerar piedade, maior temor a Deus. Agora também eu quero deixar aqui um parênteses. Há que considerar que o conhecimento por si só não garante automaticamente a piedade. É certo? Nós temos que obedecer. Nós temos que praticar. Nós temos que cultivar pela graça do Senhor. Mas não há dúvidas que nós temos tudo aquilo que necessitamos, a verdade de Deus, para poder viver de uma maneira piedosa, santa. E esse é o nosso alvo para a glória de Deus. A verdade tem o poder de nos transformar. Esse é o fim de todo o conhecimento, de todo o sermão. Não é apenas encher a nossa cabeça, é transformar o nosso coração. Se estamos na verdadeira verdade, seremos verdadeiramente transformados. É o que Paulo também, a tese de Paulo. Aqui. Se estamos na verdadeira verdade, seremos verdadeiramente transformados. Porque o conhecimento de Deus produz vida para salvação e santificação. À medida que crescemos no mesmo, vamos sendo renovados, transformados. É isso que diz o apóstolo Pedro, também na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, que o conhecimento da verdade produz nos eleitos o fruto da piedade. O fruto da piedade. Jamais devemos considerar, também, esta é uma advertência muito séria, jamais devemos considerar que somos eleitos de Deus se não vivemos em piedade, em santidade. Uma fé que salva é uma fé que santifica. Amada igreja, amados irmãos, sejamos bem sérios. Não consideremos como salvos aqueles que dizem que são salvos, mas sim consideremos como salvos verdadeiramente aqueles que vivem como salvos, que vivem como filhos de Deus. Não é apenas uma profissão de boca, é uma profissão de vida. A verdade e a piedade devem andar juntas. Uma coisa não anula a outra e uma não pode existir sem a outra. Mas parece que isto agora, hoje em dia, se tornou moda no meio evangélico.
de uma maneira tão perigosa para a igreja, para a vida cristã de muitos, que vocês seguramente já ouviram a discussão, creio eu, pelo menos alguns de vocês eu tenho a certeza, a discussão, a verdade é melhor a verdade sem a piedade ou a piedade sem a verdade? Como se fosse possível escolher uma só, uma delas, somente uma delas. Escolher uma delas já é um grande perigo. Aliás, esta pergunta já denota o quão fraco está o nosso cristianismo hoje em dia. Dentro do meio evangélico, de igrejas, eu próprio já ouvi da boca de pastores, da boca de missionários, essa dualidade, com afirmações como o seguinte: a doutrina divide, a doutrina mata. Eu, na verdade, me preocupo mais com a vida. Já tenho visto este extremo, mas também já tenho conhecido o outro extremo e testemunhado. Próximo a mim, o extremo também em que a doutrina sem vida conduz ao orgulho. A doutrina sem vida conduz ao orgulho. Sem aplicação, conduz ao orgulho. Então, quando vos perguntarem ou ouvirem essa discussão, o que é mais importante, a doutrina ou a vida? A ética cristã? Na verdade, vocês deveriam de dizer, isto nem é uma pergunta que se faça. João Calvino, ele disse o seguinte, que tão inseparáveis quanto a luz e o calor do sol são a doutrina e a piedade cristã. Distintos certamente, separáveis jamais. Separáveis jamais. Doutrina e vida. Doutrina e piedade. Mas mais importante do que Calvino disse é o que Paulo nos diz aqui neste versículo. A verdade e a piedade devem andar juntas. E isto irá resultar naquilo que era o objetivo de Paulo no meio da geração corrompida e perversa que eles estavam ali, as igrejas, no meio de Creta. Iria resultar esta doutrina e vida, piedade, juntas, iria traduzir-se em boa reputação para a mensagem cristã, para o Evangelho. E a eficácia também de atrair outros para Jesus Cristo. Versículo 2. Depois de falar do seu propósito, fala da promessa de Deus. O que produz o ministério de Paulo a pregar a verdade é salvação, santificação e esperança também. Ele fala disto. Versículo 2. Na esperança da vida eterna. O conhecimento da verdade também nos dá esperança da vida eterna. Foi isso que aconteceu connosco, da condenação para a salvação, do desespero para a esperança. Ela transforma-nos da expectativa da morte para a esperança da vida eterna. A verdade sobre quem é Jesus Cristo, o que Ele fez em nosso favor, o que Ele prometeu a todos aqueles que recebem o Seu Filho com fé, é o que nos dá a certeza de salvação e esperança da vida eterna, porque Deus não pode mentir. A esperança que nós temos não é somente sermos livres da condenação. Por vezes só falamos desta maneira da salvação, da vida de Deus. Mas é muito além disto. Nos foi dada a vida eterna, mas também todas as promessas que nós temos. Há quem diga que há mais de 8.000 promessas para nós nas Escrituras. Eu não sei, não as contei. Mas todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. E isso implica muito mais daquilo que podemos imaginar. Crianças estão aqui presentes. Estão a prestar atenção? Ainda não dormiram? Crianças, um dia tu vais morrer. Um dia tu vais morrer. E talvez esta noite, por causa do Tiago e desta pregação, tu vais acordar com medo de morrer à meia da noite. O Tiago vai confessar algo a cada um de vocês. Às vezes eu também tenho medo. Às vezes eu também tenho medo. Não digam aos vossos pais. Na verdade, vocês sabem que os vossos pais estão aqui. E estão a ouvir também. Sabem o que eu faço quando eu tenho medo da morte? Aquilo que vocês devem fazer. E todos nós. Eu lembro-me que Cristo morreu pelos meus pecados. E que não vou ser condenado. Nada de mal vai acontecer comigo, nem contigo.
se estás em Jesus Cristo. Eu lembro que eu irei voltar a viver para todo o sempre. Que o diabo e a morte não podem fazer nada. Não me podem fazer nada, pois Deus me ama. Então, quando tenhas medo, ora e confia em Jesus. Porque a vida eterna foi prometida a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Que Ele prometeu antes dos tempos eternos. Este texto apresenta para nós algo maravilhoso, que é o pacto de amor eterno entre as pessoas da Trindade. Aquilo que os teólogos, que gostam de complicar as coisas, denominam como doutrina do pacto eterno intratrinitário. Ou, por outras palavras, a doutrina da aliança da redenção. Uma doutrina que caiu no esquecimento, mas ela é muito importante. Reparem que é uma promessa que foi feita entre as pessoas da Trindade. Antes de existir todas as coisas. Prometeu antes dos tempos eternos. As pessoas da Trindade prometeram esta grande salvação, redenção. Segundo, diz o texto, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes que Deus dissesse seja a luz, Ele disse seja a cruz. Ele fez um pacto, uma promessa. O plano de redenção. Na eternidade, aí estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles fizeram um pacto. O Pai prometeu uma noiva para o Filho. O Filho prometeu descer do céu para salvar essa noiva. O Espírito Santo prometeu aplicar essa salvação a cada um dos eleitos. O pacto eterno de amor de Deus por nós. Versículo 3. Reparem qual é o principal no ministério de Paulo. E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A vida eterna, e por isso era o principal ministério do apóstolo Paulo, era a pregação da palavra. A vida eterna vem até nós unicamente por meio da pregação. Mediante a pregação. Deus fala por meio da palavra escrita, da palavra encarnada, Jesus Cristo, e por meio da palavra pregada. Fala desta maneira, palavra escrita, palavra encarnada, Jesus Cristo, e palavra pregada. O ministério principal de Paulo não foi cura. Deus não disse a ele cura, mas prega. Prega. O seu ministério principal era pregar a palavra da verdade, a palavra de Deus. É unicamente a pregação da palavra de Deus que traz vida eterna. E por isso não há nada mais importante e relevante que a igreja tem para oferecer do que a pregação da palavra. Não há nada mais importante e mais relevante do que pregarmos a verdade de Deus, o Evangelho. Quando a palavra de Deus estiver a ser pregada, sempre que estiver a ser pregada, neste púlpito, amados irmãos, considerem seriamente, além do homem que está a pregar, porque é apenas um instrumento e a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Considerem seriamente que vocês estão diante do próprio trono de Deus. É a glória de Deus que está a ser revelada diante dos vossos olhos por meio da pregação da palavra. É a voz de Deus que está a falar contigo, porque nós gostamos de achar que a voz de Deus está a falar é para os outros. Está a falar contigo. Deixa-me profundamente triste. Seguramente isto não acontece aqui. E eu não tenho visto isto a acontecer aqui. Mas preocupado, muitas vezes, com a condição da alma, quando eu vejo alguém sempre no tempo da pregação, é quando justo tem sede para ir beirar, no tempo da pregação. Justo é quando tem vontade de ir à casa de banho. Está a conversar com outros. Esta falta de temor e reverência diante da palavra de Deus é aquilo que leva muitos a saírem como entraram. Frios, secos e vazios. Porque não acolhem a palavra de Deus. Por isso, domingo após domingo, esses tais
seguem igual. Não há mudança, não há crescimento. E até eles começam a ver crianças a entenderem mais e melhor do Evangelho do que eles. Porque eles não acolhem a palavra nos seus corações. Porque têm desprezado a palavra. Que isto não seja algo que nós façamos, mas que possamos ter corações dispostos para acolher a palavra e responder favoravelmente àquilo que Deus nos pede. Em João 10:16, Jesus Cristo, é claro, aqueles que não ouvem, que não obedecem à sua voz, não pertencem ao seu rebanho. Não são suas ovelhas. Aqueles que ouvem e obedecem, esses sim são suas ovelhas. Por isso, não endureçamos o nosso coração. E hoje, talvez tu estás aqui, eu não sei se é a primeira vez até, talvez que podes estar aqui, a ouvir a palavra de Deus. Não endureças o teu coração. Se vieres a Jesus Cristo para abraçar a sua palavra, para abraçá-lo a Ele como teu Senhor e Salvador, de maneira nenhuma serás lançado fora. Porque Paulo diz aqui, nosso Salvador, e Ele também pode ser o teu Salvador. Se te arrependeres dos teus pecados, voltares para Deus e confiares nele como teu único Senhor e Salvador. Deus é quem salva. A salvação somente pertence a Yahvé, a Jeová. Por isso é que somente a Deus a glória. Por último, versículo 4. Vimos o propósito, vimos o principal do ministério de Paulo, vimos também a promessa de Deus mencionada aqui, e termina versículo 4, na sua introdução, o apóstolo Paulo a falar do progenitor espiritual. O progenitor espiritual. Ou seja, qual é o fruto de pregar a verdade, viver a verdade? Há fruto. E Paulo demonstra aqui o fruto da verdade, vidas transformadas, e apresenta aqui a Tito como seu filho espiritual. Versículo 4, e terminamos. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Novamente mencionado aqui, nosso Salvador. Somente a Deus a glória. O destinatário é claramente identificado. Nós já vimos que a razão pelo mesmo é para credenciar o ministério de Tito. Ele teria um ministério sumamente difícil de colocar em ordem as igrejas ali em Creta, de escolher anciãos, pastores para as igrejas. Somente com a autoridade apostólica ele podia chegar a uma igreja e reconhecer anciãos e presbíteros. Tito é considerado aqui o filho espiritual de Paulo. Reparem as palavras de Paulo para Tito. Meu verdadeiro filho na fé. Ele foi enviado por Paulo para cuidar de todas aquelas igrejas. Ele era um pastor, mas era também um missionário, com responsabilidade de cuidar das igrejas locais daquela região. Fala aqui Paulo da fé em comum, na fé que nos é comum, que tinha com Tito. Aqui está-se a referir não apenas à fé salvífica, mas também à fé como corpo de doutrinas, de crenças fundamentais sobre a fé cristã. Um eleito de Deus, um cristão, não é apenas alguém que vive corretamente, mas também é alguém que crê corretamente. Por isso, doutrina é importante também. A nossa unidade na igreja é fundamentada unicamente naquilo que cremos, na verdade, na palavra de Deus. É isso que nos une. Porque eu vejo aqui etnias diferentes, línguas até diferentes, sexos diferentes, homens e mulheres, gerações diferentes. Seguramente também acredito, clubes de futebol diferentes, até partidos políticos. A única coisa que nos faz permanecer juntos é que estamos unidos na verdade. Na verdade. Graça e paz. Termina então Paulo com esta saudação típica. E esta é sem dúvida uma saudação cristã. Nós sabemos da menção da graça. Sabemos da importância da graça. A importância da mesma nas Escrituras. Tudo o que somos e temos é pela graça de Deus. Tudo o que necessitamos é que Deus seja gracioso para connosco. Por isso, graça
irmãos. Graça é tudo aquilo que nós necessitamos. Paz é o resultado da graça, que nós desfrutamos de já termos sido reconciliados com Deus. E como tal, já estamos a colher todos os benefícios desse relacionamento de paz. E Paulo ainda deseja que Tito possa colher ainda mais. Por isso, graça e paz. Tito e as igrejas. Algumas aplicações finais, depois de estudarmos a introdução da carta de Paulo a Tito. Primeiramente para aqueles que ainda não são cristãos, que ainda não abraçaste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Talvez seguramente até tu, criança, que estás aqui a ouvir a palavra de Deus. Presta bem atenção, porque é muito diferente àquilo que tu ouves lá fora, muitas vezes. Na escola, dos teus amigos, dos teus professores. Não existem muitas verdades, só existe uma verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. E por isso é que a mensagem cristã, ela é exclusivista, neste sentido. Ela é para todos, mas ela é exclusivista. Para ser salvo é apenas e unicamente por meio de Jesus Cristo. Por receber a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E se Cristo for o teu Senhor e Salvador, tu tens tudo. Mas se rejeitares a Cristo, tu ficas sem nada. Tu ficas sem nada. Então, se hoje estás a ouvir a sua voz, vem a Cristo. Arrependendo dos teus pecados, crendo nele como teu Senhor e Salvador, ele não te lançará fora. Receberás vida eterna, conforme ele prometeu desde os tempos eternos. Para nós, que somos os eleitos de Deus, a Igreja de Cristo, depois de tudo aquilo que ouvimos, que a verdade de Deus, a palavra de Deus, gera piedade e santidade, uma fé que salva, uma fé que santifica, consideremos seriamente que não há eleitos que não são santos. Não existe tal coisa. Examinemos a nossa vida. Se verdadeiramente estamos em Cristo, temos frutos para apresentar de piedade? Ele nos escolheu, nós lemos em João 15:6, Ele nos escolheu para dar fruto. Não há árvores estéreis no pomar de Deus. Desculpem. Não há árvores estéreis no pomar de Deus. Fomos escolhidos para sermos separados para Deus e para os seus propósitos. Não existe salvação se não existe santidade na tua vida. A mensagem é clara. Não basta com dizeres que és filho de Deus, que amas a Deus. Os filhos de Deus andam na verdade. Eles creem corretamente e eles vivem corretamente. Os que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, para viver na verdade e para pregar a verdade para a salvação de outros. Por isso, enchemos-nos, amados irmãos, da palavra, da verdade. Na tua casa, enquanto estás a lavar a louça, a aspirar, ouve hinos e cânticos espirituais tão belos como aqueles que cantámos esta manhã juntos. Mas na tua casa, transporta isso também para a tua casa. Na tua casa tem aquilo que nós chamamos um culto familiar. Um tempo breve, não tem que ser longo, especialmente se tens crianças pequenas, ainda mais breve tem que ser. De leitura da palavra, de orarem juntos, cantarem juntos. Talvez depois do almoço, depois de jantar, depois do pequeno almoço, o que for melhor para cada família. Enche a tua família, a tua vida da palavra. Que os teus filhos durante a semana, ao domingo também, e durante a semana façam desenhos sobre as histórias da Bíblia, para pensarem na verdade, na palavra. Houve sermões durante a semana. Houve todos os sermões do pastor Jonatas e demais pregadores. Bons pregadores, está bom? Mas enche-te da palavra. Aplica a palavra durante a semana.
à tua vida. Faz isso. E com o tempo ficarás irreconhecível, porque a verdade de Deus é transformadora. A verdade de Deus é transformadora. Vamos